preciso nem dizer que 90 Dias para Casar é sinônimo de barraco, porque esse programa é basicamente marcado por gente iludida e gente barraqueira também, se encontrando por aí pela vida, né? Pode parecer difícil falar dos barracos mais babadeiros, mas para facilitar a nossa vida, eu vou fazer essa lista aqui aplicando o critério picuinha, né? É uma lista com aquelas mini tretas que claramente são pura intriga mesmo dos participantes. Quero ver se você vai concordar também com essa lista aqui, né? No final você vai deixar aí nos comentários se você concorda ou não. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial. Considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Larissa versus Debbie. Vamos começar por uma briga que tá mais fresca na cabeça de todo mundo, né? Já que nós assistimos a essas cenas 1 zilhão de vezes e tem a Larissa, né? Desde que Larissa, né, Bibi Perigosa, chegou lá em Las Vegas, a intriga entre ela e Debbie começou. Debbie tinha sua parcela de culpa por ser uma mãe meio filhinho da mamãe, e a Larissa já queria chegar também tomando posse de tudo, só que ela morava na casa da sogra, né? A treta ficou tão feia que um dia elas discutiram, Debbie saiu batendo a porta e a Larissa ficou gritando, incomodadíssima com essa situação. Lá no Confissões da 4ª temporada de Felizes para Sempre, aquela que a Jess participou, né? Não sei se vocês vão lembrar, a Debbie ajudou o coach a bater boca e a criticar também a aparência da Larissa, né? Depois falando das plásticas que ela fez, enfim. Aí antes disso, no começo da temporada, a própria Larissa já tinha ligado pra Jess também e mandado ela ficar de olho com a mãe Jararaca, né? Acredite você, mas atualmente as duas são super amiguinhas. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui contando que a Larissa até visitou a ex-sogra, né, Debbie, lá em Las Vegas, saiu pra jantar com ela e o namorado Tony, Tiffany e Evelyn. Passando agora pro elenco de 90 Dias do outro lado, só uma curiosidade aqui, sabia que esse, né, do outro lado, é o programa favorito do Ryan Gosling, que é o ator que interpreta o Ken, né, no novo filme da Barbie? Pois é, ele mesmo contou isso aí durante uma entrevista, né, uma coletiva de imprensa. Enfim, voltando aqui para nossas tretas, vamos relembrar quem são Tiffany e Evelyn, colegas de elenco e rivais. A Tiffany é aquela que foi para a África do Sul, né, ela tinha um filho, ia se casar com o Ronald. Já a Evelyn, que a gente chama aqui de Cruevelyn, é a equatoriana insuportável, que tratava o trouxa do Corey, vulgo Tufão, muito mal. A briga entre as duas não foi presencial também, já que o Tufão foi se enfiar lá no fim do mundo, né, para poder se encalacrar, para poder morar com essa mulher amarga. E tudo aconteceu via telão do episódio Confissões. A Cruevelyn, ela teve a cara de pau de criticar a Tiffany, dizendo que ela era uma péssima mãe por levar o filho dela, o Daniel, para viver em outro país com um cara que ele nem conhecia. Aposto que se fosse o Tufão, se ele tivesse filho, ela faria a mesmíssima coisa. O Ron pode ter vários defeitos, né, mas ele ficou do lado da Tiffany. A Tiffany respondeu que pelo menos ela não traiu ninguém no meio dessa história, coisa que Cruevelyn fez. Pra não sair por baixo, a Cruevelyn depois ela fez uns stories dizendo assim, abre aspas, uma namorada ruim, mas nunca uma mãe ruim, fecha aspas. Tiffany não deixou barato. E aí ela respondeu assim, abre aspas, pense numa mãe de verdade antes de falar alguma coisa, fecha aspas. Jorge e Anfisa. Impossível deixar de fora aqui um dos casais mais marcantes de todas as temporadas e que ajudou, inclusive, a tornar, né, a franquia do 90 Dias tão famosa. Pra mim, as duas cenas mais bizarras entre eles são justamente as que a Anfisa fica berrando a plenos pulmões. Uma delas, inclusive, é aquela em que ela fica gritando pra ele trazer a bolsa vermelha, né, com a maquiagem dela de volta. Enquanto eles estão dentro do carro, e aí ele tem que voltar pra casa e pegar alguma coisa lá, né? E ela queria se raio dessa bolsa. A outra cena é aquela em que o Jorge tenta ir escondido ver um advogado. Só que ela percebe, né, rápido a ausência dele, e aí começa a ligar pro cara gritando, perguntando por que ele mentiu, e exigindo também que ele voltasse pra casa imediatamente. Claro que assim, o cara ficou morrendo de medo, resolveu voltar pra casa. Eu não sei como ela não ficava rouca também no meio dessas gravações, né? De tanto que essa mulher berrava. Quando o Jorge subiu pro apartamento, a Anfisa não deixou as câmeras gravarem absolutamente nada e simplesmente entregou uma malinha com as roupas do seu Jorge, né? E aí, segundo ele, ela empacotou todas as suas coisinhas e botou o cara pra fora. Tim e Jesse.
Essa treta aqui é um pouco mais recente e é um pouco aleatória também. O Tim e a Verônica, vocês já sabem quem é, né? São aqueles dois lá que já foram um casal e agora ficam comentando no 90 Dias na Cama. O Tim, ele namorou a colombiana Jennifer, que a gente chamava de Jennifer Taradona, não sei se vocês lembram, e ele ficava arrumando desculpa pra não furunfar com ela. Enfim, há algum tempo essa Jennifer aí, ela começou a namorar o Jesse, ex da Darcy, Coragem, e esses quatro apareceram no episódio Confissões do De Volta pra Pista, para uma pequena lavação de roupa suja, digamos assim. Então, estamos 100% do lado do Tim e Verônica nessa história, mas muito que bem. Durante o episódio, Jesse e Tim começam a se desentender. E aí o Jesse começou a insinuar que o Tim era gay, como se ele também não tivesse toda a pinta de ser um sugar baby de velho da lancha, né? Vamos ser sinceros. Pois é, ele falou que o Tim e a Jennifer nunca dormiram juntos porque o Tim supostamente ficava falando do Jesse. Olha a loucura da pessoa. O Tim respondeu dizendo que o Jesse não passa de um narcisista, né, de uma pessoa que acha que é o umbigo do mundo e que ele e a Jennifer se merecem. Na verdade, se mereciam na época, né? Porque os dois são narcisistas e os dois são perfeitos um pro outro. Larissa versus primo do coach. Olha a Larissa aqui mais uma vez, hein? Ela alugou mesmo um triplex no meio dessa lista, até porque todo episódio era um show de gritaria e de barraco e de confusão. Principalmente na primeira temporada em que ela apareceu, né, que foi a 6ª temporada da franquia principal. Essa briga famosíssima é aquela do quem estiver contra a rainha vai cair. Durante um encontro de família, o primo do coach, que se chama John, ele começou a especular, digamos assim, que a Larissa era uma interesseira e que o pobre coitado do Norman Bates, né, do coach, pão cru, merecia alguém melhor. A discussão esquentou bastante, as coisas passaram para os gritos e a Larissa disse que esse primo aí estava desconvidadíssimo para o casamento deles. E quem fosse contra a rainha ia cair. Imagina os vizinhos ouvindo tudo isso sem entender absolutamente nada. O melhor dessa cena é que o coach ficou sentado imóvel, parecendo um Buda, sem abrir a boca, como se ele fosse apenas uma pecinha de decoração no meio da treta. Dibry versus colega de banda. Essa briga também é um pouco recente, se você não sabe quem é Dibry. Ele apareceu na 9ª temporada de 90 Dias pra Casar. Eu nem lembro se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim. Ele estava noivo lá de uma moça sérvia, né? A Miona, não sei se vocês vão lembrar. Pois é. O Dibry conheceu ela, a Miona, durante uma turnê que ele fez com a banda dele. Que se chama, né? Se chamava ou se chama ainda, não sei se ainda existe, mas se chama Black Serbs. Ele é o vocalista, ele é negro, mas não é da Sérvia, né? Não é serb. Enfim, essa aqui foi uma das cenas mais ridículas da franquia, porque eles estavam no estúdio de gravação mesmo, e aí um deles, da banda, cujo apelido é Space Cash, estava vestido com trajes espaciais, né? Não sei bem definir. O Dibry até falou que era tipo um alienígena. Enfim. Na época, o Dibry não estava muito bem com um outro colega de banda, né? Que é o David. E aí, esse David, ele não confiava muito na Miona na época. E estava incomodado também que ela era meio mandona, né? Ficava ligando toda hora para poder perguntar o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo, enfim. O Dibry ficou cansadíssimo de ouvir David reclamando da noiva. E aí os dois acabaram no braço. E quem tentou separar essa briga aí? O cara vestido de alienígena. Larissa e Eric. Essa é a última participação dela aqui nessa lista, né? Eu prometo pra vocês, apesar de que ela tinha conteúdo pra encher uma lista dessas aqui sozinha, pra gente ser bem honesto. Sem contar que ela arruma problema com todo mundo com quem ela convive, né? Com amigo, marido, enfim. Em 2019, a Larissa se separou do Eric pela primeira vez, e é óbvio que isso não seria uma coisa tranquila e passageira. Ela expôs uma série de textos e mensagens também, e acusou o Eric de estar assediando a Larissa, né? Não só ela, mas como uma ex-amiga dela também, a Carmen, que aparece em uma das temporadas, e que foi quem pagou a fiança da Larissa da última vez que ela foi presa. A Larissa, ela postou prints dela e da Carmen, pedindo que o Eric deixasse as duas em paz e parasse de ficar enchendo o saco, né? E aí, em um determinado momento, a Larissa até mandou ele ser um homem, né? Virar um homem e seguir em frente. Eu lembro que na época, o Eric até foi se encontrar com o coach, com a Deb, né? E se uniram para falar mal da Larissa. Chegaram a postar fotos juntos também, ironizando, né, esse encontro. Só que como tudo na vida da Larissa é uma montanha russa, ela e o Eric voltaram e se separaram algumas vezes também, né? E hoje ela mora
com ele e a família dele também. No ano passado, ela chegou a dizer que ele ficava ameaçando de colocar ela na rua, de chamar a polícia pra ela, de que pegava o dinheiro dela, né? Falava que era ela dizendo ela que era agredida por ele também. Aí passou 2 semanas, os dois já estavam juntos de novo. Lauren e Ashley. Talvez muita gente nem se lembre dessa treta aqui, nem se lembre que existiu, né? Ou nem saiba também. Essa picuinha aqui aconteceu em terras do Instagram. E na verdade foi uma coisa bem ridícula também. Uma picuinha mesmo. Quem acompanha a gente aqui há mais tempo, né? Bastante tempo, vai se lembrar daqueles stories que o pessoal fazia com links falando que, sei lá quem morreu, né? Sei lá quem engravidou. E aí quando a gente ia ver, não era nada daquilo. A Nicole era uma pessoa que fazia bastante isso daí. Pois é. Acontece que a Lauren, aquela que é casada com o Alex e que tem 3 filhos, ela de fato estava grávida, né? Isso lá em 2019, do primeiro bebê do casal. E aí ela fez uma postagem lá no feed mesmo do Instagram, mostrando a barriguinha, né? Postou a foto do Instagram também, enfim, tudo que tinha direito. Pouquíssimo tempo se passou e a Ashley, aquela loirinha lá que foi casada com o jamaicano Jay, né? E que descobriu depois que ele estava pegando as clientes lá no banheiro da barbearia, ela entrou no meio dessa história aí totalmente aleatória. Ela simplesmente postou a foto do ultrassom com a legenda grávida. E aí um link para os fãs clicarem, né? A princípio todo mundo, né, até achou que a grávida era ela, porque ela só escreveu grávida, né? Apesar de ser um anúncio muito seco, assim, para poder falar sobre a descoberta de uma gravidez, né? Então, tipo, né, não foi nem, tô grávida, era só grávida a palavra. E aí a Lauren escreveu o seguinte, abre aspas: se você vai usar minha foto, eu gostaria que você deixasse claro que somos nós que estamos esperando o bebê, fecha aspas. A Ashley, que tem corpo e alma de barraqueira, ela rendeu esse comentário aí e ficou falando sobre, né, abre aspas: se você não quer que as pessoas compartilhem da sua gravidez, então é melhor deixar no privado. Um monte de sites postou que você estava grávida. Então chame a atenção deles também. Você é uma mulher ocupada. Esqueça isso e pare de agir como uma vítima. Fecha aspas. Eita, minha amiga aí, hein? Do lado de quem que você tá no meio dessa treta? Deixa nos comentários. Júlia e Yara. As nossas 2 barraqueiras da 8ª temporada de 90 Dias pra Casar já se desentenderam também na internet por conta de cirurgia plástica. E parece que a treta continuou também. Curioso é que assim, né, uma é russa e a outra é ucraniana, né? As 2 nacionalidades que mais produzem gente chata nesse programa. Vamos, né, sejamos honestos. Só para contextualizar, a Júlia é aquela que namorava o Brandon e que foi lá parar no meio da roça, né, morando com os pais dele e tendo que alimentar os porcos, as criações de bicho que eles têm. Já a Yara é a patricinha que se casou com o Jovi, que só pensava em coisa cara, de marca, que odiava Nova Orleans, não queria morar lá nem morta. O negócio é o seguinte: quando fizeram as chamadas do Confissões da 6ª temporada do Felizes para Sempre, as pessoas começaram a perguntar para a Júlia por que ela não estava nas imagens, né, das chamadas, achavam que ela não tinha participado. E aí ela respondeu que achava que era talvez porque ela era russa. Na época, a guerra contra a Ucrânia tinha acabado de estourar, por isso que ela fez esse comentário. Aí, a Yara viu isso daí e gravou um bumerangue, revirando os olhos com os seguintes dizeres, abre aspas: minha cara quando alguém reclama que está sendo discriminada pelo mundo, fecha aspas. Aí a Júlia ficou sabendo disso daí e ela mesma gravou um vídeo fazendo careta dizendo o seguinte, abre aspas: minha cara quando a pessoa enche a cara de cirurgia plástica por estética e ainda assim usa um monte de maquiagem e um monte de filtro para gravar um vídeo, fecha aspas. Esse assunto já tinha sido motivo de discussão entre as 2 lá no episódio de Confissões, né, da 8ª temporada. Quando a Yara disse que a pessoa que não aceitava, né, alguma coisa deveria fazer plástica no próprio corpo, né? E aí a Júlia achava que cirurgia plástica era uma coisa completamente desnecessária. Enfim, a treta. Angela e Yasmin. Para fechar com chave de ouro, não poderíamos deixar de fora, né? Óbvio, Furacão da Geórgia, outra briguenta que ama arrumar confusão com quem quer que seja. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo contando todos os barracos que ela já fez só nos episódios Confissões. Um deles foi com o Usman, que é o Soulja Boy, aquele que foi casado com a gatinha Liz e depois com a Kim, né, que ele chamava de Kimbali. Assim como o Michael Usman é nigeriano e eventualmente os 2 até acabariam, né, óbvio, marcando de se encontrar, como aconteceu, né? Foi exatamente o que houve nas redes sociais. Na época, o Michael tinha criado uma conta no Instagram só pra ele, né? Que até então ele tinha aquela conta junto com a Angela. E aí, ao ver a foto dos 2, a Angela repostou e disse que eles eram farinha do mesmo saco.
O Soulja Boy respondeu dizendo que a Angela era um anjo do demônio e fazendo acusações também de que o visto do Michael já tinha saído, mas a Furacão da Geórgia não tinha deixado ele ir lá para os Estados Unidos de propósito. E aí depois disso teve um episódio de Confissões em que a Angela também chegou e o Usman estava lá na chamada de vídeo com a Kimbali. E aí ela deu o maior escândalo e foi embora e não quis participar do Confissões. Muita treta, né? Tá muito participante. E olha que a gente deixou vários barracos de fora. Mas qual dessas picuinhas foi a pior, na sua opinião? E qual que você acha que ficou faltando? Deixe o seu pitaco nos comentários antes de sair. Deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.